Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso objetivo hoje é discorrer sobre o tempo morto em uma variável de processo. Temos como resultado do tempo morto o atraso na percepção do início da variação da PV pelo controlador. O processo já se manifestou, mas o controlador estará inerte à ação de correção. Notamos facilmente no fluxograma que o elemento primário TE01 está a uma certa distância L da saída do permutador. Que problema isso poderá causar ao tempo morto? Considerando que o processo de aquecimento tem início com o comando de abertura da XV01, independente de qualquer outra variável, com certeza haverá um tempo T até que o elemento primário venha a detectar o início da variação da PV. Obviamente, já é possível concluir que quanto mais distante estiver o elemento primário da fonte de calor, considerando unicamente a distância de instalação, o tempo morto será agravado. Então, poderemos considerar o tempo morto em relação à distância do elemento primário à fonte geradora de calor uma constante. Maravilha! Infelizmente, não é assim que se processa. Independente da distância ser fixa, o processo em si é variável, implicando a uma certa complexidade. Se não, vejamos. Vamos elencar os fatores que fazem com que o tempo morto não seja uma constante. O permutador apresenta, na sua dinâmica de transferência de calor, um certo atraso, principalmente quando sujeito a grandes variações do set point. Uma válvula on-off normalmente tem como seu perfil de controle abertura rápida. Sendo assim, podemos considerar sua interferência à composição do tempo morto como uma constante e de efeito incipiente. Podemos até desconsiderá-la. Uma válvula de controle pode incidir em muito num sistema de controle. Dimensionamento da válvula, característica da válvula, o subdimensionamento em si ou sobredimensionamento, o set de ar de suprimento, são variáveis que normalmente passam despercebidas, mas é seríssimo, é fator complicador, porque ele leva a um tempo morto extremamente variável. Como que você vai neutralizar este efeito sob o controle? Momentos de saturação positiva, momentos de saturação negativa. Às vezes deixamos passar despercebido isso e vamos tentando sintonizar e não conseguimos, porque única e exclusivamente a função ponto morto. Ela realmente, meus irmãos, ela é complicada. Eu te digo, ela é crítica. É sabido que a variável vazão é uma das mais rápidas em um processo. O que dizer então da sua interferência no tempo morto afetado pela distância do elemento primário em relação à fonte geradora de energia? O tempo morto poderá variar de décimos de segundos até muitos minutos. Nesta situação, o que poderemos esperar da resposta de um controlador? Fica difícil. Na sequência, vamos à análise dos gráficos. São dois os gráficos. O superior, que corresponde às posições aberta e fechada da XV01. O inferior, correspondendo ao perfil da PV. Para análise do processo, consideramos que a operação tem início com a abertura da XV01. No momento T1, a XV01 é aberta, mas nada acontece a PV. Não há variação de temperatura. E é nesse momento que inicia a contagem do tempo morto. Sendo o momento inicial da operação, há de se concluir que será o mais extenso tempo morto do processo. Imediatamente após a abertura da XV01,
nada muda no permutador. A pressão incidente do vapor estará expulsando o condensado originário da operação anterior. Podemos concluir que no início da operação o tempo morto será bem maior. Continuando com a operação, também observamos que os primeiros instantes da operação propriamente dita, haverá um tempo para aquecimento do casco e feixe do permutador, mais um incremento ao tempo morto. É bem provável que a vazão do fluido de processo, no momento inicial, seja reduzida. O fluido de processo é interessante somente quando a temperatura estiver em seu set point. A facilidade de controlar esse processo é acentuada porque, pelo gráfico de temperatura do processo, se apresenta como primeira ordem. Observe que o tempo morto tem início em T1 e termina em T2. O gráfico representa com muita clareza a curva da PV, partindo da temperatura inicial, alcançando o set point. Observamos que a taxa de subida no início da variação da PV, a curva não é linear. Esta característica é comum à maioria dos processos. E o seu raio ou tempo de subida será tanto maior quanto menor for a taxa de transferência de energia requerida. A inclinação da região mais linear está subordinada ao ganho do processo. O alinhamento da PV com o set point, isto é, processo em set point, dependerá muito, mas muito mesmo, dos ajustes das ações proporcional e integral. Aí está a sensibilidade e, obviamente, o conhecimento do profissional para que não tarda demais e nem venha a ter um overshoot significativo. Espero com esse trabalho ter podido levar aos meus colegas de profissão o quão problemático é o tempo morto. Ao analisar problema de sintonia, não podemos esquecer ou negligenciar de primeiro estarmos a par das instalações de processo. Algo importante é a posição do elemento primário de uma variável de processo. Algo também muito importante, o dimensionamento da válvula de controle. Uma válvula de controle subdimensionada, uma válvula de controle sobredimensionada, uma válvula em que o perfil de controle dos seus internos não estão adequado ao perfil do processo é problema também. Então, gente, vamos observar esses detalhes. Na verdade, um controle de processo não é nada do outro mundo. Creiam, acreditem nisso. Às vezes, a falta do conhecimento nos leva a hesitar numa determinada ação. Eu até aceito isso, porque isso mostra até responsabilidade. Você sabe muito bem que intervir em um processo é coisa muito séria. Mas se nós estudarmos, nós não pensarmos em decorar, mas em entender a performance de um processo, o comportamento dinâmico de um processo, tudo será mais fácil. Acreditem, você é capaz. Nós somos capazes. Abraço a todos.